José Eustáquio, como é que você está? Ô, Mauro, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com você. E eu queria começar só dizendo que eu fui colega do Rogério Correia na greve dos professores em 79, em Belo Horizonte, né? A greve que lançou o Luiz Dulce como o grande líder aí dos professores de Minas, depois foi o primeiro deputado do Brasil, tal. Então, mandar aqui um abraço para o Rogério Correia e fazer uma homenagem a Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais é o termômetro do Brasil. Eu sou mineiro, eu moro no Rio, mas eu sou mineiro. E também fazer, como o Rogério fez, eu vou me dar o luxo de fazer a homenagem aqui à Galocura, né? Que é uma das instituições que estão funcionando no Brasil, né? Liberando as estradas e tudo mais. Que bom que você está aqui. Opa, deu uma falha. Tá me ouvindo? Ah, ótimo, voltou. Tô vendo. Que bom que você está aqui. Né? Que bom que você está aqui. Eu acho que essa questão do recorte religioso do país é chave, foi chave na eleição, e acho que é chave para pensar o governo Lula e o país. Né? E queria, então, trazer para todo mundo esse estudo que você fez. Estou com ele aqui, inclusive, na medida que você for pedindo, eu vou subindo aqui e passando as telas. O que você descobriu em relação ao voto com esse recorte, o recorte religioso? Só antes de entrar na eleição, eu queria mostrar o que eu chamo de transição religiosa. Podia colocar o primeiro gráfico que eu te mandei, porque isso é uma questão que muita gente às vezes não acompanha, esse gráfico. Tá? Porque, veja só, o primeiro censo que ocorreu no Brasil foi 50 anos depois da independência, que foi em 1872. Tá? E os católicos eram 99,9% da população. Por quê? Porque o catolicismo era uma religião oficial do Brasil. Né? Com a República, em 89, a religião deixou de ser, a religião católica deixou de ser a religião oficial, né, e passou a ter liberdade religiosa no Brasil. Mas os católicos continuaram amplamente hegemônicos. Só que começaram a diminuir num ritmo lento. Então, esse gráfico aqui está a partir de 1940, mas eu tenho um gráfico que vai desde 1872 até hoje, que mostra que os católicos estavam perdendo 1% por década. Né? Então, 1910 perdeu 1%, 1920, etc. E aí chegou em 1970, os católicos ainda representavam 92% da população brasileira. Tá? Só uma coisa, Zé, só para o pessoal saber, então, a linha azul aqui, que está lá no alto e vem caindo, é a linha dos católicos, tá? Então, vocês veem, começa com 95% em 1940 e vai caindo, vai caindo. Vejam aqui, 1970, essa observação que o Zé Eustáquio fez, 91,8. A linha laranja aqui embaixo, ele vai falar dela daqui a pouco, é a dos evangélicos, que é essa que vem subindo, e vocês estão vendo aqui, vai cruzar em algum momento ali com as dos católicos. A verde, aqui embaixo, é do sem religião, e embaixo essa linha aqui, acho que roxa, das demais religiões. Então, é esse gráfico que ele vai apresentar para nós aqui agora. Então, isso que você acabou de falar, que é importante, é o seguinte: o Brasil existia um monopólio, né, religioso no Brasil da Igreja Católica. Os brasileiros, naturalmente, se identificavam como católicos, né? Até pessoas que frequentavam outras religiões se identificavam como católicos. Mas isso veio caindo, 1%, veja só, era 1% por década, mas a partir de 91 passou a ser 1% ao ano. Então, assim, uma aceleração muito grande da transição religiosa. E esse 1%, ele ia para onde? 0,7% ia para o aumento dos evangélicos. 0,2,5% ia para o aumento do sem religião. E 0,05%, mais ou menos, para as outras religiões. Tá? Então, por isso que a gente fala que os católicos são doadores universais. Né? Eles eram quase 100% e passam a ser doadores de filiação religiosa para os outros grupos. E isso faz com que o Brasil
esteja ficando mais plural em termos religiosos, né? O último dado que a gente tem é do censo 2010, né, que os católicos eram um pouco menos de 2/3 da população, os evangélicos mais ou menos 23%, e 8% de sem religião e 5% das outras religiões. Como o IBGE não fez o censo 2020, a gente está aí meio numa lacuna de dados em relação a essa questão religiosa, né? A gente espera que o IBGE consiga terminar o censo 2022. Já faço até um apelo aí que todo mundo apoie, né? Porque é fundamental para o país a gente ter um censo minimamente razoável nesse ano tão polarizado, né? Mas o resultado de religião só vai sair no final do ano que vem ainda. Então, a gente vai ficar mais um ano sem saber direito qual que é essa realidade. Mas, usando outras pesquisas, usando outros indicadores, eu me corajosamente, né, eu tentei fazer uma atualização, né, dessas projeções, e os dados que eu tenho, né, me indicam que essa queda católica ela continua e até ela se acelerou um pouco. E a subida dos evangélicos também, e dos outros segmentos também acelerou um pouco. Então, nessa projeção que eu estou fazendo aqui até 2032, né, 2032 seria o ano que os evangélicos passam os católicos, né, em torno de 40%. E aí 2032. 2032, ou seja, daqui a 10 anos, os evangélicos seriam um grupo majoritário, majoritário simples, né? Não é majoritário absoluto, porque ninguém vai ter 50% na próxima década, tá? Mas tudo indica que, em algum momento, né? Pode não ser 2032, pode ser 2035, pode ser 2030, em algum momento da década seguinte, os evangélicos vão passar os católicos, mas também os sem religião, e as outras religiões também vão crescer. Então, o Brasil vai ficar mais plural. Essa que é a realidade brasileira. O Brasil deixou de ter um monopólio católico e passa a ser uma sociedade mais plural. Interessantíssimo isso, né? Agora, tem um aspecto que, é claro, a pesquisa não demonstra, né, e nem é esse o objetivo, que acho que é bem interessante também. A gente está assistindo essa coisa do fundamentalismo evangélico no país, não é? Mas também me parece que nós vamos ter um arrefecimento nesse fundamentalismo. Na medida que o tempo for passando, a tendência é dos evangélicos acontecer com os evangélicos no Brasil o que aconteceu com católicos e católicas, né? A gente conhece a expressão católico não praticante. Ou seja, você tem uma fatia grande do catolicismo que é católico apenas de registro, que não vai à missa, não frequenta, não é propriamente da base. Imagino que isto, na medida em que as gerações vão passando, com os evangélicos acontecerá algo semelhante. Eu já vejo isso nas famílias evangélicas com as quais tenho relação. As gerações mais novas, gente na casa dos 30, 40 anos de idade, já não vai mais à igreja também, é um evangélico não praticante. Então, vai ter um país mais diverso, mas também, ao mesmo tempo, com menos radicalidade na questão religiosa, né? Com menos confrontação na questão religiosa. Né? Pelo menos a gente espera que seja assim, né? Mas eu acho que você tem totalmente razão, porque é o seguinte, isso está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Você vê que na eleição do Trump e no governo Trump, os evangélicos, principalmente os evangélicos pentecostais dos Estados Unidos, eles tiveram uma presença muito grande, uma radicalidade de direita, vamos dizer assim, muito grande no governo Trump. Tá? Mas o que você já está vendo nos Estados Unidos? Um crescimento do segmento sem religião muito grande. A Pew, que é um grande instituto de pesquisa, ela fez uma projeção até 2070, são várias projeções que eles fizeram, um estudo muito interessante. E um dos cenários é que os sem religião passam a ser maioria da população americana até 2070.
tá? Com o declínio da religião católica e declínio dos protestantes de um modo geral e uma diversidade maior do cenário religioso dos Estados Unidos, ficando muito mais parecido com a Europa, né? Porque os Estados Unidos é o país rico mais religioso do mundo, mas isso também está mudando nos Estados Unidos. Então, se a gente pensar no Brasil, esse momento que a gente está vivendo de muita radicalidade, de muito fundamentalismo, isso deve ser superado, porque isso não leva a nada, Mauro. Esse radicalismo cego, isso é contra o desenvolvimento, isso é contra a ciência, isso é contra o bem-estar das próprias pessoas, né? E se a gente voltar lá na Reforma Protestante, de 1517, né, mais de 500 anos atrás, a revolta protestante foi exatamente contra esse fundamentalismo que existia da Inquisição, etc. O pessoal incentivou a leitura, incentivou a ciência, né? O Galileu Galilei, quando a Inquisição obrigou ele a dizer, né, contradizer aquilo que ele aprendeu na ciência, né, o Galileu disse assim, tudo bem, eu volto atrás, mas que a Terra gira. E mandou o principal assistente dele para ir para a Holanda, que era um país protestante, para continuar a pesquisa científica. Então, assim, esse fundamentalismo religioso, ele é contra a ciência, ele é contra o desenvolvimento econômico, o bem-estar da população. Então, eu acredito que isso vai ser superado no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu não sei se é a minha internet que está ruim ou é a do Zé Eustáquio. Eu estou achando que é a minha, inclusive. Não, mas eu estou te ouvindo. Vamos ver, então, agora... Está me ouvindo? Vamos ver agora, Zé, esse quadro da eleição? Então, ó, o que eu fiz? Obviamente que a gente não sabe, o TSE, ninguém sabe qual que o voto de cada religião, porque o voto é secreto, né? Mas o que a gente faz em termos de pesquisa? Eu peguei o dado da última pesquisa Datafolha, tá? De intenção de voto em Lula e Bolsonaro. O que o Datafolha disse? Que a intenção de voto no Lula é 52% e de Bolsonaro 48%. O que o TSE mostrou no resultado das urnas? Que deu 50,9% para o Lula e 49,1% para o Bolsonaro. Tá? Então, a pesquisa Datafolha, ela errou, mas dentro da margem de erro. Tá? Para eu calcular qual que é o percentual de cada religião, eu precisava de acertar esse percentual do Datafolha para compatibilizar com os dados reais do TSE. Então, o que eu fiz? Eu mexi no perfil da amostra, porque eu já tinha uma crítica ao Datafolha, que o Datafolha estava colocando um peso muito baixo para os evangélicos. Ele estava colocando entre 25% e 27%. E estava colocando um peso muito alto para os católicos, que era 53% a 55%, conforme a pesquisa. E na minha projeção, que eu mostrei antes, né, no meu entender, tá? Na minha visão, os evangélicos estão em torno de 32% e os católicos em torno de 50%. Então, eu ajustei esse perfil da amostra para dar aquele resultado geral do TSE, que é 50,9% para o Lula e 49,1% para o Bolsonaro. E aí eu apliquei as intenções de votos do Datafolha. Então, o resultado que a gente tem é isso. Dos 118 milhões de votos válidos, 59,1 milhões católicos, 37,8 milhões evangélicos, 7 milhões de outras religiões e 14 milhões de sem religião. Aplicando a intenção de voto, então eu tenho quantos votos católicos
no Lula e no Bolsonaro, né? 34 para o Lula, 24 para o Bolsonaro. Então, o Lula ganhou com 10 milhões de votos entre os católicos. Entre os evangélicos, o Lula teve 11, quase 12 milhões de votos. Que é a última coluna. A última coluna ali... A última coluna, gente... Desculpa. A coluna da direita vai dar exatamente a diferença. Né? Quando tem sinal negativo é a favor do Bolsonaro, quando não tem sinal é a favor do Lula. Então, a coluna da direita ali, diferença Lula-Bolsonaro. Desculpa, Eustáquio. Não, exatamente isso. Então, é o seguinte, entre os evangélicos, o Bolsonaro colocou uma frente de 14 milhões de votos. Nas outras religiões, que tem espírita, religiões de matriz africana, budista, etc., tá? O Lula colocou uma frente de 500 mil de votos, tá? E quando você pega o sem religião, o Lula colocou uma frente de quase 6 milhões de votos. Então, se você pega só os cristãos, católicos e evangélicos, o Bolsonaro ganha com mais de 4 milhões de votos. Mas quando você pega o sem religião, o Lula ganha com quase 6 milhões de votos. A diferença é os 2 milhões de votos que o Lula teve nas eleições. Então, por isso que eu estou dizendo que o sem religião foi o fiel da balança das eleições do 30 de outubro. Muito interessante isso, Eustáquio. Então, é o voto das pessoas sem religião, e aí quando a gente está falando sem religião, nós estamos falando de ateus, ateias, agnósticos, agnósticas, é que decidiu a eleição a favor de Lula. Não, abordagem Mauro, realmente muito inovadora a sua. Que revelação. O sem religião, só para explicar é o seguinte, dentro do sem religião está incluído o ateu, o agnóstico, mas também está incluído muita gente que acredita em Deus, mas que não tem uma religião específica, tá? ou gente que não tem uma igreja específica. É muito comum, hoje, na igreja católica isso já é comum, mas entre os evangélicos, como você estava falando no início, tem muito evangélico que vai para uma igreja, vai para a Universal, depois vai para a Mundial, depois vai para outra qualquer, depois cansa e fica um período, não, agora eu estou sem religião. Tá? Então, esse sem religião aqui não é só ateu e agnóstico. Tá? Ele inclui uma quantidade muito grande de gente, inclusive jovens. Perfeito. Veja só, quando você vai responder para o censo, pensa o seguinte, o censo vai na sua casa e vamos supor que sua mulher é evangélica e você é católico. E aí você tem um filho pequeno. Aí, quando o censo vai te perguntar qual é a religião do seu filho pequeno, se o pai é de uma religião, a mãe é de outra religião, geralmente eles falam assim, meu filho é sem religião, porque ele ainda vai escolher uma religião, entendeu? Então, quando o IBGE pega essa categoria sem religião, ela pega, inclusive, esses casos. Na eleição, isso não tem tanto problema, porque as crianças não votam, né? O voto é a partir dos 16 anos. Mas o sem religião é um grupo bem amplo, tá? Não é só ateu e agnóstico, não. Perfeito. Legal. Obrigado pela explicação. Mas esse aqui é um cenário interessante, digo até do ponto de vista das relações sociais, promissor, né? Porque o que você está dizendo para nós é que a gente tem, vamos olhar a curva aqui, você tem uma curva grande de crescimento de evangélicos, mas tem uma curva que está aparentemente até se acelerando, que é a do sem religião. É um cenário que, né, na Europa, eu imagino que os sem religião já são maioria, por exemplo, né? Nos Estados Unidos ainda não. Não só na Europa, Mauro. Mas... No Uruguai, o grupo maior é sem religião. E por você ver uma coisa tão interessante, é o seguinte, sabe qual que é a cidade brasileira com o maior percentual sem religião? É o Chuí, que está exatamente na divisa com o Uruguai. Encostado no Uruguai. Exatamente. Legal. Isso é interessante, né? Isso é interessante porque vai mostrar uma possibilidade de laicização do debate político, não é? E um destensionamento nas relações na arena político-social no Brasil. Muito legal esse estudo, realmente é uma surpresa. Olha, que tem que respeitar, porque é o seguinte,
como esse debate foi muito sequestrado, né? Todo mundo tinha de falar em Deus, todo mundo tinha de falar em crucifixo, tinha de falar em fechar a igreja, tal. Esse debate ficou muito forte. Houve um desrespeito muito grande com as pessoas que são sem religião. De repente, você tem que ver todo mundo discutindo Deus para cá, Deus para lá, e a gente sabe que estava discutindo Deus, lançando Deus, o nome de Deus em vão, né? Para ganhar voto, para ganhar vantagens, etc. Então, houve um desrespeito muito grande com uma parcela da população brasileira que é muitos milhões de pessoas que não querem essa guerra santa no Brasil. Perfeito. Então, revelação importante dessa pesquisa do professor José Eustáquio Diniz Alves. No voto cristão no Brasil, Bolsonaro ganhou com 4 milhões de frente. No voto de outras religiões, que não tem nem tanta relevância na expressividade na população, nem teve na eleição, aqui nós estamos, né, o povo de terreiro, estamos falando dos muçulmanos e muçulmanas, estamos falando dos espíritas, estamos falando dos budistas. A Lula ganhou com uma diferença de pouco mais de 500 mil de votos, e aqui o que fez a diferença é o povo sem religião, que deu quase 6 milhões de votos a mais. Curiosamente, né, a diferença entre esse voto cristão, que deu 4 milhões a mais para Lula, para Bolsonaro, desculpa, e o voto dos sem religião e outras religiões, vai dar bem parecido com a diferença final da eleição, que foi 2 milhões de votos. Aqui foi 2,5 milhões a diferença a favor de Lula, na soma do povo com as suas religiões e do povo sem religião. Muito interessante esse estudo, muito interessante. Tem mais uma tabela aqui que você queria mostrar, né? Então, essa aqui, eu coloquei a questão de região, né? Religião e região. Ô, Mauro, eu não falei uma coisa antes, mas no artigo que eu escrevi, eu coloquei, veja só, o Lula ganhou, por exemplo, se você considerar homem e mulher, o Lula ganhou com uma grande diferença entre as mulheres. Tá? Se você considerar educação, o Lula ganhou com grande diferença entre o pessoal com menores níveis educacionais. Se você considerar renda, o Lula ganhou com grande diferença na população mais pobre. Tá? Se você considerar cor, o Lula ganhou com grande diferença entre a população parda e preta. Tá? Se você pegar por região, o Lula ganhou com grande diferença no Nordeste e ganhou em Minas Gerais, né? Porque se não ganhar em Minas Gerais, não ganha a eleição. Aí, o que eu fiz nesse gráfico aqui? Eu comparei região e religião. Então, o que está mostrando? Acima dessa linha aqui, esse eixo vertical é o voto do Lula dividido pelo voto do Bolsonaro. Então, quando é maior do que 1, é vitória do Lula. Quando é menor do que 1, é vitória do Bolsonaro. Tá? E cada pontinho desse é um estado. Então, o que acontece com os estados vermelhos aqui do Nordeste? O Nordeste está pintado de vermelho. Todos eles deram vitória para o Lula. Tá? O que acontece com Minas Gerais? Ficou aqui quase no 1, mas com a pequena margem, Minas Gerais ganhou. O Brasil também, aqui esse cinza, com a pequena margem, o Lula ganhou. Agora, esses que estão abaixo de 1, o Bolsonaro ganhou. Tá? E aí, o que acontece? E aqui no eixo vertical é a soma de católicos mais sem religião. Então, quanto mais católico e sem religião é um estado, maior é a vitória do Lula. Por exemplo, o estado mais católico do país é o Piauí. Foi aonde o Lula teve a maior vitória eleitoral. Os estados de colonização recente, de migração recente, né, Rondônia, Roraima, Acre, são os estados mais evangélicos. Foi aonde o Bolsonaro deu a maior vitória para o Bolsonaro. Tá? É claro que isso aqui é uma média. Então, a estatística é o seguinte: essa curva aqui, ela explica
que 72% do voto nos estados se deveu à questão religiosa. Ou seja, quanto mais católico e sem religião, maior é a vitória do Lula. Quanto mais evangélico, maior é a vitória do Bolsonaro. Perfeito. E muito interessante esse estudo, muito interessante. Ó, gente, tá difícil de ver o gráfico, a tabela. Eu tentei aumentar o máximo anteontem, na verdade, quando o José Eustáquio mandou, mas porque são muitas informações na tabela, então ela fica pouco visível, mas acho que dá para ver, né? Vitória onde Bolsonaro ganha, abaixo da linha, onde está ali verde. Vitória do Lula, onde está em vermelho, acima da linha, né? E aí nós estamos vendo esse gráfico regional, que ele vai mostrar aquilo que nós já sabemos, né? É lá no Nordeste, onde Lula colheu a maior vitória, né? As maiores vitórias. José Eustáquio, nossa, que aula, que revelação. Estou assim meio... Estou aqui meio estonteado com essa sua revelação. Até já avisei lá na redação da Fórum para fazerem matéria. Esta revelação. Lula perdeu por 4 milhões de votos entre os votos cristãos no Brasil. A soma do voto evangélico, a soma com o voto católico. Lula ganhou por 6 milhões de votos, praticamente, no voto do eleitorado sem religião. É esse eleitorado que, no recorte religioso, ou no recorte da dimensão religiosa, garantiu a vitória de Lula. Muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Ô, Mauro, eu que agradeço aí a oportunidade de discutir essas questões e que a gente tem de tratar essa questão religiosa de uma maneira racional, né? E a gente está no Estado laico, a gente tem de respeitar todas as religiões, né? Inclusive quem não tem religião. Então, a gente tem que tratar isso de uma maneira madura e nessa esperança que você colocou, né? Que o Brasil tem que amadurecer, as pessoas perceberem os erros, e a gente tem indicações, né, de outros países que isso está acontecendo. O Chile também, Mauro, o Chile é muito interessante, porque o Chile tinha uma transição religiosa muito parecida com o Brasil, e os católicos caíram muito rapidamente, e, ao contrário do Brasil, não foram os evangélicos que subiram, foram os sem religião. Então, o Chile ele está antecipando um pouco que provavelmente vai acontecer no Brasil nas próximas décadas. Muito interessante mesmo. E é claro que isso tem a ver com as características intrínsecas a cada religião, do ponto de vista não da espiritualidade, mas da institucionalidade, né? Eu sou católico, mas você olha para a igreja chilena, a quantidade de escândalos de abuso de menores por padres é um negócio assim, em escala absurda, entendeu? Essa coisa dos padres que falam uma coisa durante a homilia e você vê praticando outra coisa completamente diferente, tudo isso vai, né, debilitando a relação dos fiéis, né, com a institucionalidade da igreja. Os evangélicos aqui está começando a acontecer e vai acontecer cada vez mais a mesma coisa. Então, tudo isso explica esse aumento, né, das pessoas sem religião. As pessoas sem religião são as pessoas desiludidas, o que é uma boa característica, né? A pessoa desiludida é aquela que não tem ilusão. Então, isso é bem interessante. Eu acho que é exatamente isso que você está falando, mas tem uma dimensão, é a seguinte: eu posso acreditar em Deus, ou eu posso acreditar que a natureza é um Deus, ou eu posso acreditar que é o tal, né? Eu acredito numa espiritualidade. Eu acho que eu sou um grande admirador de você. Você trata essas questões de paz e bem, né? Muito bem. Muito bem. Então, assim, a gente aprende muito. E é muito bonito a pessoa ter uma espiritualidade. Agora, ela não precisa ser realmente assim de uma igreja. Ela não precisa estar... Se ela quiser entrar na igreja, tudo bem. Ela tem todo o direito. Mas ela pode ter uma espiritualidade e uma relação com a sociedade, com as outras pessoas, muito grande, sem estar ligado a uma igreja e, principalmente, sem estar ligado a esse fundamentalismo que está aumentando em várias partes do mundo. Aumenta não, que está presente em várias partes do mundo. José Eustáquio Diniz Alves, a primeira vez que eu conversei com ele, eu falei,
o maior, se não dos maiores demógrafos do Brasil. Isso é exagero, pelo amor de Deus e tal, mas realmente o Zé Eustáquio da aula é muito bom, gosto demais, é sempre uma aula estar contigo, revelador esse seu estudo, bem importante mesmo. Bem Mauro, muito obrigado aí de dar essa oportunidade para divulgar. O texto, se puser esse título aí na internet, você vai ter acesso ao texto, né? O Jornal Valor fez uma reportagem, o Jornal Globo fez uma reportagem ontem, e se você me permite, só divulgar aqui, eu lancei um livro agora. Deixa eu deixar você bem grandão aqui, mostra. É um livro sobre os 200 anos da independência do Brasil, tá? que eu traço aí toda a questão da economia e da demografia do Brasil, inclusive dessa transição religiosa no Brasil. E é um livro gratuito, tá? É só colocar demografia e economia, meu nome, que você vai ter acesso ao link e está disponível gratuitamente. Então, meu Deus, fazendo bobagem aqui. Então, desde já, Zé Eustáquio, a gente se despede combinando um novo encontro para você falar do livro. Vamos? Ótimo, ótimo. Fechou. Vou ver uma data aqui, te proponho de fazer um encontro para você contar das descobertas desse livro, Demografia e Economia. Legal. Mauro, é o seguinte, no dia 15 de novembro, o mundo vai ter 8 bilhões de habitantes, que é a nova projeção da ONU. Quem sabe a gente podia combinar isso, discutir os 8 bilhões, discutir também a população brasileira, a gente faz uma coisa só. 15 de novembro, olha, mais uma revelação do Zé Eustáquio, não tinha a menor ideia. 15 de novembro, quando o mundo chegará a 8 bilhões de habitantes, nós vamos conversar sobre esta nova realidade e sobre o livro do Zé Eustáquio, Demografia e Economia. Marcadíssimo. Vou separar 1 hora de conversa para a gente falar no dia 15. Ótimo, valeu. Ótimo. Obrigado, Mauro. Abração. Sucesso aí nesse programa, que é excelente. Poxa, você continue sendo essa referência realmente para pensar o país. Obrigado, Zé. Tchau. Obrigado.